retomando os exames de português do 12º ano e os enunciados da produção escrita, vou-vos mostrar o exame de 2022. Para muitas pessoas, o heroísmo exige percorrer um caminho árduo que implica renúncia e sofrimento. Num texto de opinião bem estruturado e com um mínimo de 200 e um máximo de 350 palavras, defende uma perspectiva pessoal sobre a concepção de heroísmo apresentada. Portanto, heroísmo, ok? Vocês têm que ler sempre o enunciado com atenção. Vocês vão começar a falar à toa sobre os heróis que se lembrarem para aí? Não, né? Qual é o conceito de heroísmo que eles têm aqui? Caminho árduo, portanto, algo, uma jornada, uma caminhada, a pessoa vai fazendo muitas coisas ao longo da vida para chegar a um objetivo que o vai tornar herói, e implicar renúncia e sofrimento. Portanto, vai ser só rosas, vai ser tudo espetacular? Não. A pessoa vai ter que lutar contra a adversidade para conseguir vencer e ter aquilo que pretende. Este tema é incrível para vocês poderem mostrar aquilo que sabem da literatura portuguesa. E o que é que eu escolhi? Se fosse a vocês, eu ia arranjar, primeiro, na introdução, uma espécie de conceito de herói, ok? Por exemplo, uma pessoa real ou fictícia que combate a adversidade com coragem, superando-se, fazendo grandes feitos, e claro que este conceito está ligado à sua época, não é? E depois, como primeiro argumento, eu iria, por exemplo, descrever o que se deve fazer, e então, depois, como exemplo, eu iria usar o herói lusitano de Os Lusíadas, e em especial a reflexão do poeta do Bicho da Terra. E aqui eu poderia mostrar a coragem, a valentia, a força de caráter, a notabilidade, a magnanimidade e a humanidade do herói lusitano. E nesta reflexão do Bicho da Terra, o que é que Camões está a dizer? Que o homem sofreu muitos percalços, não é? Durante a sua viagem até à Índia. Ele tanto sofreu tempestades pelo mar, como, por exemplo, sofreu a guerra em terra, mas mesmo assim, sabendo que a sua vida era frágil, não é? Porque ele depois diz que, no fundo, o homem é só um pequeno bicho da terra. Portanto, mostrar aqui a humanidade e a fragilidade do homem. Mesmo assim, estes homens que estiveram nos descobrimentos, sabendo que iam morrer, eles tiveram a coragem de persistir e de não desistir. E olhem que houve dias de certeza muito difíceis que eles quiseram desistir. E mesmo assim eles conseguiram, e depois conseguiram alcançar a glória. Depois, num segundo parágrafo, então num segundo argumento, eu iria mostrar aquilo que não se deve fazer. E já que estamos aqui fartos de falar sobre os maias, eu iria falar sobre o diletantismo de Carlos da Maia. Portanto, o que é que nós sabemos sobre o Carlos da Maia? Que ele tinha um consultório, ele queria ser um excelente médico, ele queria ajudar as pessoas, ele depois queria um laboratório e depois, entretanto, ele decidiu escrever um livro. Ele estava cheio de ideias, ele teve uma educação brutal e ele estava cheio de ideias para fazer coisas, mas depois surgiu aquela sociedade completamente amorfa, parada, preguiçosa, e ele acabou por se deixar envolver e acabou por mostrar que era difícil lutar-se contra a sociedade da sua época. E então temos diletantismo, desistência, ócio e futilidade. Estão a ver? Portanto, por um lado aqui, vocês vão falar da disciplina, do empenho, da resiliência, da adaptabilidade, a superação, a resistência à força, tudo o que é necessário para se conseguir. Por exemplo, vocês acham que os ginastas que ganham medalhas, que eles não treinam todos os dias desde pequeninos? Claro que sim. Vocês acham que eles gozaram a vida como os outros? Eles passaram montes de fins de semana enfiados nos estados e nas piscinas e não tiveram uma vida normal no sentido de uma adolescência divertida, não se puderam exceder, não é? Porque eles tinham que ter uma vida disciplinada e só assim é que se consegue algum sucesso. E depois podem continuar aqui, falar sobre a renúncia, que é a abstenção, a superação da frustração, porque assim, é evidente que a nossa vida não vai ser sempre feliz e boa. A adversidade há de bater à nossa porta.
E nós é que vamos mostrar aquilo que somos quando conseguimos gerir essa adversidade e essa frustração e esse fracasso. E como nós conseguimos lutar contra a dor e a angústia e a aflição, o sofrimento, isso tudo é que nos vai tornar melhores. Quem tem vidas completamente fáceis não precisam de se esforçar para nada. Qual é o conceito de herói aí? Não há assim grande conceito de herói. Pronto, e estão a ver como aqui, nesta pequena frase, podemos encaixar dois factos fundamentais da literatura portuguesa. Vocês, nos vossos textos de opinião, podem sempre incluir matéria que vocês deram, desde que seja relevante para o caso, como é aqui. Pronto, espero que tenham compreendido outra vez como é que é para fazer. E não se esqueçam que o contrário de herói é o vilão e que todos nós somos o vilão da história de alguém, não é? Nós não podemos ser sempre os heróis. Então, até para a semana.